Boa tarde, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma resolução da FUVEST, segunda fase 2015, questão M05, que envolve funções. Então vamos ler a questão aqui. Ela fala de uma função f que está definida de acordo com números inteiros n, tá? Da seguinte forma. Então, conforme o x se encaixe no intervalinho entre, aqui no caso, n-1 e n, você tem uma regrinha, e se encaixa entre n e n mais 1, você tem uma outra regrinha. Então, a primeira coisa importantíssima aqui é a gente entender o que está acontecendo, tá? Provavelmente, uma das grandes dificuldades dessa questão é você conseguir entender o que está acontecendo, tá bom? Para que você faça as coisas de acordo. Então, vamos tentar explorar isso daqui. Isso aqui pode, inclusive, estar só no rascunho, que eu vou fazer agora, numa situação de resolução, né? O que você vai fazer lá na hora da prova. Isso que nós vamos fazer agora poderia estar somente no rascunho. É mais você entendendo o que está acontecendo, tá? Então, veja, o que nós temos? Eu quero o gráfico que vai de 0 até 6, para x variando de 0 até 6, tá certo? Muito bem. Como o primeiro intervalo que nós temos aqui, ó, o intervalo com menor valor seria esse, então eu posso pensar que o n menos 1 é 0, né? E aí eu descubro que o meu n seria 1, meu primeiro n ímpar. Claro que aí o meu outro vai ser 3, o outro vai ser 5, 7, se for o caso. Acho que não, porque aqui o máximo vai ser 6. Então, se isso aqui for 6, o n mais 1 é 5, tá? Se o n for 1, o que vai acontecer? O n menos 1 é 0, o n é 1 e o n mais 1 é 2. Então, você tem intervalo que vai de 0 a 1 e de 1 a 2, tá? De 0 a 1 e de 1 a 2, tá bom? Quando o n for 3, você vai ter o intervalo que vai de, olha, quanto é n menos 1? N menos 1 é 3 menos 1, 2. O n é 3 e o n mais 1, 3 mais 1 é 4. Então, eu vou ter intervalo que vai de 2 a 3 e intervalo que vai de 3 a 4. E se o n for 5, eu vou ter n menos 1 igual a 4, o n é o próprio 5 e o n mais 1, 6. Então, eu vou ter intervalo que vai de 4 a 5 e intervalo que vai de 5 a 6. Para organizar direitinho o nosso raciocínio, vou fazer uma linha aqui, gente. Essa linha aqui eu já colocaria na minha resposta, tá? Então, eu já colocaria essa linha para organizar o raciocínio para quem estiver corrigindo. Então, isso aqui seria a linha do x. Então, ó, 3, 4, 5 e 6. Então, veja só. O primeiro intervalinho meu aqui vai ser entre 0 e 1. Ó, entre 0 e 1. Quando isso acontecer, a função vai ser x menos n menos 1. O nosso x menos 1 pelo intervalo é 0, tá vendo aqui? Então, aqui é x menos 0. Então, nossa função aqui, ó, é x menos 0. Tá? Eu sei que é bobagem escrever x menos 0, mas eu vou colocar aqui mais por clareza para que você olhe e entenda ali. E no outro intervalo, no intervalo que vai de 1 a 2, é 2 menos x. Veja que o n mais 1 é 2 nesse caso. Ó. O n mais 1 é 2. Então, 2 menos x. 2 menos x no intervalinho de 1 a 2. Tá? Quando a gente muda para n igual a 3, o n menos 1 é 2 e o n mais 1 é 4. Então, esse intervalo aqui fica x menos 2. Esse intervalo aqui vai ficar 4 menos x. Veja, estou seguindo o que ele pediu aqui para a gente, de acordo com o n. E no último intervalo, quando o n for 5, eu vou de 4 a 5, e aí vai ficar x menos 4. E vou de 5 a 6, e aí vai ficar 6 menos x. Tá? Bom, então o que nós temos? Nós temos 6 intervalos com 6 retas, né, 6 segmentos de retas, porque isso aqui são funções de primeiro grau, e
as extremidades vão ser 0 e 1, depois 1 e 2, 2 e 3, até chegar em 5 e 6. Então, como nós vamos fazer o desenho dos segmentos de reta, eu acho que é interessante a gente saber quanto é o f de 0, o f de 1, ou seja, o valor da função nas extremidades. Perceba aqui que é menor ou igual em todos os pedacinhos. Ou seja, o x pode ser usado tanto a extremidade da direita quanto da esquerda para você fazer o cálculo. Então, se o x for 0, eu vou usar aqui, ó, x igual a 0, 0 menos 0, 0. No f de 1, eu posso calcular tanto pela da esquerda quanto pela direita. Lembra que eu falei aqui para vocês? Então, ficaria 1 menos 0, que dá 1, ou ficaria 2 menos 1, que também dá 1. O f de 2, calculando aqui para a esquerda, 2 menos 2 dá 0. Calculando pela direita, 2 menos 2 também dá 0. O f de 3, calculando pela esquerda, 3 menos 2 dá 1. Calculando pela direita, 4 menos 3 também dá 1. Assim, professor, já estou vendo um padrão, ó, 0, 1, 0, 1, exatamente. Vamos só confirmar aqui, não custa nada. São contas fáceis. F de 4, 4 menos 0, perdão, 4 menos 4 que dá 0, ou 4 menos 4 que dá 0. O f de 5, que a gente espera que dê 1, né? Vamos ver. 5 menos 4 dá 1, 6 menos 5 dá 1 também, perfeito. E o f de 6, que a gente espera que dê 0, calculando aqui para a esquerda, 6 menos 6, 0. Então agora eu já tenho condições de fazer o meu esboço, tá? Nós vamos aí desenhar então um gráfico, desenhar um plano cartesiano, o eixo x e y, e vamos marcar nele o que nós fizemos aqui. Então vamos marcar, ó, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 0, f de 3 igual a 1, f de 4 igual a 0, f de 5 igual a 1 e f de 6 igual a 0. E como a gente viu antes, as funções são funções de primeiro grau, os gráficos são retas, no nosso caso que são segmentos de retas. Então eu vou conectar as extremidades usando segmentos de retas. Tá? Você leva a régua, pode levar régua, deve levar régua, fazer bacaninha. Então aqui eu tenho o nosso gráfico do item A, o esboço do gráfico do item A. Tá bom? Muito bem. E o item B, turma? O item B pede para a gente encontrar os valores de x, variando de 0 a 6, tais que f de x igual a 1/5. Tá? Se a gente olhar o gráfico, claro que aqui eu vou rabiscar em cima, mas estando na minha prova eu não iria fazer isso, né? Isso aqui é uma resposta, eu vou deixar ela intacta. Mas aqui, só para ficar mais claro para vocês, eu vou dar uma rabiscadinha aqui em cima só para vocês entenderem. 1/5, ó, 1/5 tá aqui, é f de x. 1/5. Então perceba que quais são os valores de x que tem esta imagem. Ó, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Então notem que eu tenho, vou até fazer umas marquinhas pequenininhas, olha. Eu tenho um pedacinho em cada segmento de reta. Então eu vou ter 6 pontos, 6 valores de x, ó. Aqui, 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 cuja imagem é 1/5. Como que eu obtenho isso? Pode ser por geometria, usando a inclinação aqui de 45 graus, são todos meios quadrados, ou pode ser, gente, resolvendo 6 equaçõezinhas que vão ser muito rápidas. Basta igualar qualquer uma dessas 6 aqui, qualquer uma não, todas essas 6 aqui a 1/5. Então, se eu pegar o primeiro intervalinho, tá? X menos 0 igual a 1/5, x igual a 1/5. Segundo intervalinho, 2 menos x igual a 1/5. Portanto, passa para lá, 2 menos 1/5, 10 quintos, 10 menos 1, 9 quintos. Terceiro intervalinho, x menos 2 igual a 1/5. Portanto, x vai ser 2 mais 1/5. 2 mais 1/5 vai dar o quê? 11 quintos. O quarto intervalinho, 4 menos x
igual a 1/5. Portanto, quem vai ser x? 4 menos 1/5. 4 menos 1/5 é 20 menos 1, 19 quintos. Depois, x menos 4, o quinto intervalinho, né? Igual a 1/5. Aí você vai ter 4 mais 1/5, então 20 quintos mais 1/5, 21 quintos. E finalmente, o último intervalinho, 6 menos x igual a 1/5. Então aí eu vou ter 6 menos 1/5, 30 quintos, menos 1/5, 29 quintos. Então eu tenho, que nem eu falei para vocês, 6 valores do domínio que tem a mesma imagem. Então a solução aqui seria, no item B, conjunto solução com meus 6 valores, né? 1/5, que mais? 9 quintos, 11 quintos, 19 quintos, 21 quintos e 29 quintos. Tá? Então, as 6 soluções dessa equação aí. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, os comentários estão à sua disposição. E se você gostou, se isso aqui, essa aula foi útil para você, se te ajudou a entender, dá um like, compartilhe com seus amigos, dá uma força para o canal, tá? Espalhe esse conhecimento aí, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.